Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vim mostrar um livro aqui que é muito legal, um livro que eu estava há um tempão querendo comprar e eu comprei numa dessas promoções aí da Amazon, porque ele é um livro que ele fica figurando ali na casa dos R$ 70, não costuma baixar muito além disso, então fica aí de olho, mas é um livro que vale muito a pena, que é o Cartas Extraordinárias. Esse livro aqui, ele é grandão, olha o tamanho desse livro. Ele é bem grande, né, comparado com o tamanho de outros aqui, ele quase não cabe na prateleira. E ele é um compilado de cartas de pessoas famosas ou de casos famosos, assim, ao longo, jornalísticos e tal, ao longo da história. E eu marquei alguns aqui para mostrar para vocês, porque tem muitas cartas e ele traz a carta original, a imagem da carta original, no idioma original, a tradução da carta e uma notinha explicando ali sobre a carta. Eu vou mostrar aqui então para vocês um exemplo, tá? Por exemplo aqui, essa é uma carta da rainha Elizabeth para o presidente dos Estados Unidos na época, que é isso aqui é de 1957, que era então o Dwight Eisenhower. Eu não sei como pronuncia exatamente o nome dele, mas aí aqui, nessa partezinha aqui, vem explicando então um pouquinho sobre a carta. Aqui vai falar então que o presidente, ele foi até o Reino Unido visitar, fazer aquelas visitas, né, que presidentes fazem e tal. E quando ele estava na Escócia, a Escócia faz parte do Reino Unido, então a rainha também manda ali, né, mandava porque ela morreu. Então, ele comeu um doce lá da Escócia, que é um tal de scone, que, pelo que eu entendi, parece uma panqueca ou um crepe, e ele adorou aquele doce, e quando ele tava lá com a rainha, ele pediu a receita, falou, me dá a receita desse scone, e ela ficou de enviar a receita, só que ela esqueceu, e daí, tipo, 2 anos depois, ela viu a foto do presidente num jornal, e daí que ela se lembrou de que ela tinha ficado de enviar a receita do doce para ele e não enviou. Então ela enviou, aí 2 anos depois ela resolveu enviar, então ela enviou uma carta para ele, pedindo desculpa pela demora, e tal, e mandando a receita do tal do scone. Então é isso que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a carta original, né? Uma imagem da carta original e aqui a tradução da carta, a traduçãozinha da receita aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a receita. Aqui, ó, a carta é bem grande, tá? Então, ó, a cartinha toda bonitinha. E aí aqui no cantinho tem a receita do jeito que ela enviou. Então, o livro é todo assim, ele traz uma carta, né, de uma pessoa importante, e ele traz, então, a imagem da carta real, né, a imagem real ali, e a tradução em português. E daí, gente, é um livro muito bonito, porque ele tem, sabe, tem cartas muito antigas, tem cartas de tudo quanto é jeito. Então, olha isso, sabe? E aí todos têm todas a tradução aqui e falando, né? Por exemplo, eu marquei alguns aqui pra mostrar pra vocês, pra falar, na verdade, mas tem muita carta, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a carta da Virginia Woolf, que é essa grande escritora aí, escreveu vários clássicos. Eu tenho um livro dela aqui, que é o Mrs. Dalloway, mas eu ainda não li, eu nunca li nada dela. Mas o fato é que a gente sabe que ela se matou, né? E aqui tem a carta que ela deixou pro marido dela. E é uma carta muito triste, sabe? Ela falando que não aguenta mais, que dessa vez ela não vai melhorar, que ela tá ouvindo vozes e tal. Então é bem triste. Aqui, isso aqui também é muito engraçado. Olha, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui é uma carta do Fidel Castro, quando ele tinha 12 anos de idade, e ele enviou uma cartinha para o presidente dos Estados Unidos da época, pedindo uma nota de $10. E ele não recebeu os $10, ele recebeu uma resposta padrão que o governo americano envia, não foi o presidente de verdade que escreveu, foi aquela carta, né, que os correspondentes ali do governo enviam, agradecendo e tal, mas não enviaram os $10. Mas é muito engraçado, né, porque Fidel Castro ali pedindo $10 para o presidente americano. Aqui também a gente tem uma carta muito legal do Dostoiévski, que, como vocês sabem, o Dostoiévski, ele foi condenado lá na Rússia, né? Ele, um negócio lá, e ele foi condenado e ele foi condenado à forca, à morte por enforcamento, e ele chegou aí lá, tinha várias pessoas para serem enforcadas e algumas pessoas já estavam lá sendo enforcadas, ele já estava ali praticamente com a corda no pescoço, quando o imperador lá, não lembro quem é, falou, para tudo, né, não vão, a sentença foi mudada, eles não vão ser mais condenados à morte, não vão ser enforcados, eles vão prestar serviços forçados na Sibéria, e o Dostoiévski passou anos na Sibéria,
um lugar horrível, né, passando por serviços forçados ali, e foi quando ele escreveu, na verdade, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, enfim, várias dessas obras clássicas. Mas o fato é que essa aqui a gente tem uma carta horas depois dele não ter sido condenado. Então ele estava escrevendo essa carta pro irmão dele e contando que ele já estava ali, que tinha acho que 6 pessoas, então estavam divididos em grupos de 3 e depois mais 3, ele seria no segundo grupo, e o primeiro grupo acho que chegou a ser executado, e ele já estava ali prontinho com a roupinha, já botando aquele negocinho na cara pra ser enforcado quando chegou o recado ali oficial, né? Falando que tinha sido cancelada a execução daqueles prisioneiros e que ao invés deles serem condenados à morte, eles seriam levados lá para os campos de concentração da Sibéria. Então, assim, ele escreve uma carta muito legal falando sobre isso, que você imagina, você tá ali pronto pra, né, e não vai. Então, é bem interessante essa carta também. Aqui também a gente tem telegramas do Titanic, quando o Titanic estava afundando. Então, quando o Titanic estava afundando, começaram a receber telegramas informando sobre o andamento do desastre. E aqui eles botam 2 desses telegramas informando, ó, estamos afundando rapidamente, passageiros sendo embarcados em escalares. Então, assim, e aqui tem um outro telegrama que é muito interessante, porque ele fala que não há risco para vidas humanas. E aí você fica, então... E aí aqui você tem a imagem. Então, assim, gente, é um livro muito, muito, muito legal. Aqui a gente tem também uma cartinha do Einstein. Na verdade, tem mais de uma carta do Einstein aqui nesse livro. Essa aqui em específico é de uma criança que escreveu para o Einstein perguntando se os cientistas rezam e sobre o que eles rezam, o que eles pedem nas orações deles. E o Einstein respondeu para a menina. Então, a gente tem aqui a transcrição da carta da menina e depois da carta do Einstein com a resposta. E aqui também tem uma carta muito interessante do Gandhi, Muhammad Gandhi, né? Aquele hindu lá, da Índia, lá, aquele guru espiritual lá da Índia. O carro vai passar agora. Enfim, e ele mandou uma carta, então, pro Hitler, pouquíssimo tempo antes da Segunda Guerra estourar, e meio que pedindo paz e falando que somente ele poderia acabar com esse conflito que estava acontecendo ali, né? Só que a gente sabe que ele não deu muito ouvido ao Gandhi, não, né? Porque a gente sabe o que aconteceu. Enfim, gente, então essas foram umas cartinhas, assim, que eu achei interessante separar para mostrar para vocês. Mas esse livro, ele é lindíssimo, como eu falei, olha, ele tem as transcrições todinhas das cartas, as imagens são belíssimas. Deixa eu tentar pegar. Gente, tem carta aqui, minha filha, na pedra. Então, assim, é muito legal, pra quem curte, assim. E, se eu não me engano, tem uma versão desse livro em português não, de cartas brasileiras. Eu não tenho, essa daqui é uma edição, né, que saiu lá fora e tal. Mas, se eu não me engano, tem sim, eles fizeram uma edição de cartas brasileiras, então, com pessoas brasileiras, né, que enviaram, eu acho que tem sim. E também tem um outro livro desse aqui, dessa coleção, que é Listas Extraordinárias. Então, listas, muitas pessoas fazem listas de tudo na vida, então eles botaram. Esse das listas eu acho interessante, mas essas motos passando, gente. Mas eu achei esse daqui da carta muito legal. E aí, assim, vem também com várias imagens, com fotos de várias das pessoas ali, né? Então, gente, é muito legal. Vou deixando essa dica, então, pra vocês. É um livro bem diferentão. Olha esse cara aqui. Ele é um cara conhecido como o Homem-Elefante. Ele tinha uma deformidade no rosto. E, enfim, né? Aí tem uma carta pedindo ajuda e tal. Porque ele tava se apresentando ali para as pessoas, assim. Mas ele assustava meio que as pessoas. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Vou deixar essa dica pra vocês. Esse livro é muito legal. Vale muito a pena. E as cartas são rapidinhas, então você pode, ler uma carta por dia e tal. Enfim, vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.